5 curiosidades sobre o Flamengo. 1. O clube nem sempre teve as cores vermelho e preto. No começo, quando o Flamengo era apenas um clube de remo, o que explica o clube de regatas, seus atletas usavam regatas listradas em azul e amarelo. Devido a essas cores desbotarem muito facilmente com o forte sol do Rio de Janeiro, além do fato que os tecidos dessas cores eram mais difíceis de encontrar e tinham, muitas vezes, que ser importados, a solução encontrada foi a utilização das duas cores mais fortes que haviam, o preto e o vermelho. Além da praticidade, também tornou o uniforme muito mais bonito, marcante e forte, intimidando os competidores e apaixonando sua torcida. 2. O mascote original não era o urubu. O mascote original do clube não era o urubu, mas sim o marinheiro Popeye. Pode parecer uma escolha estranha hoje em dia, mas na época em que foi designado, em 1940, o clube ainda era extremamente identificado com o remo, e por conseguinte, com os marinheiros. Mas, em 1969, eis que surge um novo mascote. Por conta do grande número de afrodescendentes e pessoas de baixa renda, torcedores adversários costumavam provocar a torcida do Flamengo nos estádios com gritos de urubus. O que era para ser um apelido ofensivo, acabou se tornando o mascote de uma nação. Num jogo entre Botafogo x Flamengo, 4 torcedores rubro-negros tiveram a ideia de capturar uma ave, amarrar numa bandeira, e lançá-lo no meio do jogo, e assim foi feito. O urubuzinho voou graciosamente, exibindo as cores preto e encarnado, até pousar no centro do gramado, e, junto dele, veio a vitória, quebrando um jejum de 2 anos sobre o Botafogo. Ou seja, o desprezado e xingado animalzinho deu sorte e caiu para sempre nas graças de 40 milhões de torcedores, se transformando em um dos mascotes mais emblemáticos do futebol brasileiro. 3. A origem do futebol do Clube de Regatas do Flamengo. De 1895 até 1911, o Flamengo era um clube que disputava exclusivamente a modalidade do remo e já tinha uma popularidade considerável na cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, foi em 1912 que o time viria a atingir um outro patamar. O Fluminense Futebol Clube já existia e era a maior referência carioca no esporte bretão, até que começaram alguns desentendimentos internos. Alguns jogadores falavam sobre trocar de clube, enquanto outros até mesmo pensavam em abandonar o futebol. Foi quando Alberto Bogetorbo, um dos jogadores do Fluminense, fez a proposta de criar uma seção de futebol no Flamengo, na qual já era remador. A ideia foi aprovada e, no dia 8 de novembro daquele ano, foi criado o Departamento de Esportes Terrestres Rubro-Negro. O time realmente estava destinado ao sucesso, pois logo na sua primeira partida, o Flamengo goleou Mangueira por 15-2. Além disso, naquele mesmo ano chegaria seu primeiro título, o Campeonato Carioca de 1912, em cima do próprio Fluminense, pelo placar de 2-1. Poético. 4. O hino do Clube de Regatas do Flamengo. O hino do clube. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Esse é só o começo desta verdadeira carta de amor da torcida para o clube, torcedores aficionados e fiéis. 40 milhões de pessoas que teriam um desgosto profundo, se faltasse o Flamengo no mundo. No entanto, esse não é o hino oficial, mesmo que sempre seja lembrado, cantado e celebrado nas conquistas. O hino oficial do Mengão na verdade é a Flamengo, tua glória é lutar, composto em 1932 por um ex-goleiro e jornalista, Paulo Magalhães. O hino de 1945 que citei anteriormente, todavia, se tornou muito mais popular e identificado com a nação rubro-negra. 5. A torcida é o maior patrimônio. Não é segredo para ninguém que o maior patrimônio do Clube de Regatas do Flamengo é sua imensa torcida, que fiz questão de enfatizar ao longo desse registro. Então, nada melhor do que fechar a lista com um feito histórico dos torcedores, o maior público já registrado na história do futebol. O fato ocorreu em 1963, numa final de campeonato carioca, um Fla-Flu. Foram 194.603 cabeças presentes no Maracanã, e o jogo terminou empatado em 0-0. Com o empate, o rubro-negro levou a taça.